Olá, pessoal. Meu nome é Getúlio Faria, sou advogado, empresário, CEO da Expert Brasil Soluções Corporativas e nós estamos hoje iniciando uma jornada com a apresentação do podcast Expert Brasil Connection, um podcast que vai trazer informações sobre negócios, empreendedorismo e inovação. E eu gostaria de agradecer você pela sua audiência. E hoje no nosso programa de estreia, né, nesse espaço de debates e aprendizados sobre negócios, gestão, carreiras e tecnologias, nós estamos recebendo um ilustre convidado, o nosso amigo Rubens Filete, empresário de sucesso, CEO do grupo DTEC Brasil, um dos maiores grupos de distribuição de tecnologia, fábrica de software e gestão do Brasil, inclusive com operação em outros países, presidente da ACIEG, Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, e também presidente da FACIEST, Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais de Serviço, Tecnologia, Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás. Participa também de diversos conselhos e câmaras técnicas nas áreas pública e privada. Rubens, muito obrigado pela a sua vinda no nosso programa de estreia do Expert Brasil Connection. E nada melhor do que você, né, para se apresentar, para falar um pouco da sua história, da sua vida, da sua carreira. Muito obrigado por estar conosco. Doutor Getúlio, ou Getúlio, meu amigo. Getúlio. Parabéns por essa iniciativa, por levar a comunicação dos negócios para esse público que é muito carente, né, de informação. E às vezes a informação chega errada de uma forma muito truculenta, e aí iniciativas igual a sua são louváveis nos dias de hoje. Então, muito obrigado por me convidar para ser seu primeiro convidado. Muito honrado. Tá. E eu queria, Rubens, aproveitando o gancho, né, que você falasse um pouco da sua história, desse homem de sucesso, desse empresário reconhecido. Desde o início, como começou a história, né, de vida do Rubens. Esse não deixa de ser um momento de aprendizado para todos nós e para aqueles que estão nos assistindo, né? Eu queria conhecer um pouco mais da história de vida do Rubens. Getúlio, vou falar assim bem resumidamente, né, o que eu já passei, como minha vida começou. Eu sou de Bauru, São Paulo. Meus pais vieram para cá, eu tinha aproximadamente 5 anos. Mãe, goiana, pai, nascido em Garça. Então eles vieram tentar a vida aqui, né, empreendedora no estado de Goiás. E eu, com 8 para 9 anos, 1984, perdi meu pai. E minha mãe vai para o mundo corporativo procurar um emprego. Ela era do lar, fazia uma costurinha aqui, uma costurinha ali, e aí ela vai procurar um emprego. Acha esse emprego e as minhas tardes, de uma forma de não ficar somente em casa ajudando, eu vou participar do dia a dia da minha mãe. Ia para a escola de manhã e à tarde eu participava lá. Então a minha área, que é a área de tecnologia, começa nessas tardes divertidas onde a minha mãe trabalhava. E eu começo os primeiros contatos com a área de tecnologia na SAMED. Muita gente conhece a SAMED aqui no estado de Goiás. Foi uma grande empresa gestora de saúde, na década de 80, na década de 90, e eu fiz parte ali de uma boa parte da área de tecnologia da SAMED. E quando eu tinha aproximadamente 16 anos para 17 anos, eu tive o meu primeiro emprego, que foi na Casa da Lavoura como office boy. Trabalhei na Casa da Lavoura, trabalhei na Camargo e eu decidi ser empreendedor. Então eu fui montar uma escola de computação no setor Cidade Jardim, lá no Morada Nova, Conjunto Morada Nova. Saiu do setor do agro, foi para outro segmento. Fui para a área de tecnologia, né? E aí, como um bom iniciante, aspirante a empreendedorismo, sem conhecimento de gestão, menino, tendo a minha investidora anjo, minha mãe e minha irmã mais velha, que já era médica, eu acabo quebrando a empresa e levando a empresa para dentro de casa. Então, eu continuei o empreendimento dentro de casa. Vai se passando os anos
E eu passo no vestibular, minha mãe gostaria que eu tivesse sido médico, etc. E eu fui para a área de contabilidade, também contrariando tudo aquilo que estava no sangue, né, que era a área de tecnologia. E acontece que no meio do caminho eu tenho que pagar as contas também. Começa as responsabilidades. E eu encontro o meu primeiro grande emprego, né, que foi na Ambev. Então eu fui contratado para a Ambev um ano antes da fusão da Ambev, para a fusão sem saber que era da Ambev, e fico lá por aproximadamente 6 anos e meio na Ambev. Saio da Ambev e eu vou trabalhar numa empresa de tecnologia por volta de 3 anos, e depois eu viro empreendedor, representando essa marca por mais 3 anos. E de lá para cá, eu venho construindo uma história de empreendedorismo, 2006 para 2007, aonde a gente vem crescendo ao longo do tempo, né, com os nossos próprios negócios e também com a aquisição de algumas fábricas de software, negócios, e que aí se cria a Detec Brasil, onde hoje nós temos a filial, né, a matriz em Goiânia, em Goiás, com escritórios e filial em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Verde e Portugal. Tá. E antes da gente entrar mais um pouco sobre a DTEC, para a gente falar sobre especificamente a DTEC, eu queria saber quais foram os cursos, as qualificações, as especializações que você fez, que te ajudou, né, a construir essa história e chegar no patamar de empreendedorismo e de sucesso que você alcançou, Rubens. Ô Getúlio, você sabe que aí é uma... Eu sempre peço para a Mércia, né? Mércia é meu anjo da guarda, para que ela fale, ó, faça o mais resumido o possível o meu currículo, porque eu gosto de demonstrar de uma forma diferente. Mas já que você perguntou, você viu que não estava aí no script, né, na hora que você leu. Mas eu sou formado, a minha vida foi focada em controladoria, em contabilidade, mesmo sendo muito da área de tecnologia. Fui desenvolvedor de software por muitos anos. Depois eu fiz um curso de análise de sistema, desisti no meio para voltar para a contabilidade, para conseguir as minhas promoções na Ambev. Saí da Ambev, fiz um curso de gestão executiva de negócios na Camburi, depois eu fiz um MBA em gestão de projetos, depois eu fiz mais 3 MBAs no ESAD, que é uma escola de negócios na Espanha, focada em liderança, vendas e marketing e finanças. E aí, na conclusão disso, se obtém um mestrado em cima de administração internacional de empresas. Então, a minha formação acadêmica, ela foi muito mais para a área de administração e controladoria do que propriamente tecnologia. Tecnologia eu estudei na prática. Aí tive alguns cursos que eu, na época, tinha algumas certificações Microsoft, era chique, né? No passado, você ser System Engineer da Microsoft, tinha esses títulos, era programador, fui um programador meia boca, vamos dizer assim, e gostava e sempre gostei muito de tecnologia. Então, na hora que eu juntei a tecnologia com o negócio e com a parte mais técnica, eu vi que realmente ali era um caminho que eu podia trilhar de diferencial perante a outros profissionais. E como que começou a DTEC? A empresa DTEC também depois ela foi adquirindo, foi comprando outras empresas. O processo de expansão dela, né, até chegar na internacionalização, que é que hoje você já tem uma unidade em Portugal. Como que foi todo esse processo, Rubens? Não foi fácil, né? Eu lembro como se fosse hoje, né? Nossa primeira nota fiscal foi de uma rede de computadores, 400 e poucos reais. Que quando você abre uma empresa focada em consultoria de um monte de coisa, você acaba não fazendo nada, você é um pato, né? Você não nada bem, você não corre bem, você não voa bem, mas você tem que fazer aquilo porque você é um empreendedor, né? Você tá ali para tentar achar qual que é o seu nicho de mercado. E não foi fácil, né? Ela não nasceu com esse nome, né? Ela tinha um outro nome, a empresa, que hoje essa outra empresa faz parte da holding Detec Brasil, e nós começamos assim, fazendo consultoria de processos, vendendo software, fazendo manutenção de equipamentos, rede de computadores, etc. Então, nós trabalhamos muito forte nisso aí. Nossa vocação aqui é distribuir software e fazer implantação principalmente de ERP, software de gestão empresarial. E nós especializamos nessa vertente, né?
E tudo na vida você tem que ter foco e você tem que ter especializações. E nós especializamos em empresas de médio e grande porte. Então, quando a 2015, foi em 2015, nós adquirimos a Maxsoft, que é uma empresa, uma software house de agro, que é uma empresa focadíssima em gestão de fazenda, em relacionamento entre o produtor rural e a revenda agrícola. Então foi o nosso grande case de sucesso, nós temos a Maxsoft até hoje. O Leonardo, um sócio fantástico que eu tenho em Rio Verde, um irmão que a vida me deu, que eu já conhecia ele há muitos e muitos anos. Ou seja, aí você estava voltando às suas raízes do trabalho lá, vinculando ao agronegócio, exatamente. Né? E aí depois a gente veio fazendo outras aquisições. Então hoje nós temos uma empresa de compliance, né, que eu cuido de todas as normas técnicas, todas as ISOs, a gestão de todas as ISOs, planejamento estratégico, balance scorecard, compliance e educacional, principalmente na questão de gestão pública, né? Então é uma empresa muito focada. A Detec Mind, que também foi uma junção com o Instituto Abens, a gente tem uma parceria muito forte, uma sociedade muito forte na saúde mental, tanto na parte de aplicativo e software para gestão de saúde mental, quanto a clínica, que é focada também em atendimentos para a saúde mental. Nós temos o escritório de São Paulo, né, que é uma filial basicamente que cuida dos nossos negócios de governo. Basicamente, governo aqui em Goiás, nós só temos um cliente, o resto tudo fica fora do estado de Goiás. Nós temos uma vertical de BPO, né, que é a terceirização de folha de pagamento junto com os nossos softwares, ou não necessariamente com os nossos softwares. Nós temos uma outra vertical de RPA, que é robotização de processos, né, automatizados. Nós temos uma fábrica de software também, que é a Detec Dev, que ela junta ali todas as nossas necessidades, tanto interna quanto externa. E a fábrica também dentro de Portugal, e que provavelmente esse ano a gente deva lançar o nosso canal de distribuição da Senior Sistemas na Europa também, que já vai fazer parte da nossa unidade de Portugal. E recentemente nós fizemos também a aquisição de mais 2 empresas na área de marketing digital e desenvolvimento de projetos especiais de inovação e marketing, que virou a Detec Digital. E também uma empresa na área de reciclagem. Então esse é um pouco do que a gente representa aí. Nós temos aí aproximadamente com todas as empresas e todos os sócios envolvidos, aproximadamente 200 pessoas envolvidas nesse processo aí que eu costumo falar que me torna o dia mais divertido. Rubens, e tem algo assim que me fascina muito em aprender, em conhecer nas empresas, que é qual é a visão, quais são os valores, né, que uma empresa tem, que ela começou lá do início e que fez com que ela chegasse num patamar mais alto, né? E isso, a gente aprende muito com isso. Eu queria saber quais são a visão, né, missão e valores da Detec Brasil. Assim, ó, eu vou até faço questão de mostrar para vocês aqui, algo extraordinário que nós fizemos recentemente, né? Vou até, acho que eu tô sem internet aqui, mas eu gostaria de te mostrar na prática, né, o que nós estamos fazendo. Primeiro que os nossos valores, a nossa missão sempre é focada no nosso cliente final. E ela toda é baseada no elo do nosso cliente. A gente tem que se colocar do lado do cliente. Então eu sempre quero ser o elo. Sentir a dor dele. Sempre quero ser o elo através do meu propósito. Então não adianta nada eu ter aqueles valores bonitos, as missões maravilhosas que a gente escreve, que a gente gasta tempo falando no planejamento estratégico, se eu não tiver um propósito bem amarrado com tudo aquilo que eu venho desenvolvendo. Então hoje o meu propósito é ser o elo entre as empresas e os clientes e o fornecedor que está ali junto comigo. Eu quero sentir a dor do cliente, eu quero ser aquilo que o cliente está sentindo do outro lado. Então a gente tem uma busca constante e assim, é uma inconformidade pela não resolução do problema do cliente.
Não nós estamos falando que nós somos perfeitos, mas nós queremos estar ali do lado do cliente a qualquer momento. Ah, sentiu uma dor, tá com uma dor de barriga, eu quero estar do seu lado. Ah, eu tenho uma vitória, quero estar do seu lado. Então eu quero Isso viver. é fundamental, né? Eu quero estar ao seu lado, então eu quero ser o seu parceiro, não quero ser seu fornecedor, quero ser seu parceiro de negócio. E os valores hoje, toda vez que a gente abre um processo de seleção, uma das primeiras coisas que a gente faz é saber através dos testes se aquele candidato tem os mesmos valores da empresa. Então esse negócio de você falar assim, o valor é ético. E a ético você já tem que ser por natureza, você não precisa colocar como valor, esse é o nosso ponto de vista. Mas existem valores, né, como agilidade, prosperidade, vários outros valores que estão dentro dos nossos valores que a gente gosta. Fidelidade, que é um outro valor muito importante para nós. Por que a fidelidade é importante? Eu não quero saber se você vai entrar às 8 e sair às 18. Eu quero saber da sua produtividade. Se você falar assim, olha, 2 horas da tarde eu vou assistir a sessão da tarde. Tá tudo certo. Ah, nós temos uma área diferente lá na empresa, vou jogar sinuca, vou jogar videogame, vou fazer... Tá tudo certo. Eu quero o resultado. E não é eu que cobro. Hoje é minha CEO. Hoje nós fizemos um projeto de sucessão dentro da empresa, onde eu pego a Kelly, que é a minha CEO hoje, que está comigo há 12 anos, e ela passou a partir de 1º de janeiro de 2023 ser a CEO do grupo DETEC. E nós temos ali os sócios que são compostos dentro dessas outras empresas, que são os heads de cada empresa. A Kelly como CEO e eu sou presidente do conselho. Então, o que a gente faz nas contratações, nas aquisições, nas fusões, é tudo baseado nos nossos valores, missão e principalmente no nosso propósito. Tá. E isso certamente causa um impacto muito positivo dentro do seu time, né, da sua equipe, não só em relação à satisfação em trabalhar, mas muitas vezes até o que é algo complicado, principalmente na área de tecnologia, que é a retenção de talentos. Né? Se você tem uma visão que permite ao colaborador ele ter uma liberdade, ter uma autonomia maior, claro, desde que entregue resultados, isso aí certamente impacta positivamente na sua organização. Getúlio, você falou uma palavra importantíssima, engajamento. Hoje o maior problema das empresas chama-se engajamento. E principalmente nós estamos vivendo assim, eu já estou cansado de dar entrevista falando de apagão de mão de obra qualificada. Hoje o que a gente precisa é de um profissional que ele começa 8 horas da manhã e vai embora pelo menos 6 horas da tarde. Para que ele participe dentro da empresa e ele trabalhe, né? Queira trabalhar. Então não é nem mais problema de mão de obra qualificada. E o engajamento, Getúlio, principalmente na nossa área, que é a área de tecnologia, ela é muito difícil. Hoje se tem muita facilidade, então você tem os nômades digitais que pode prestar serviço para você, pode prestar serviço para mim, pode para A, para B, para C, para D, para E, e isso é uma modalidade que acaba trazendo um prejuízo muito grande para o empregador, porque eles não entregam, na maioria das vezes, aquilo que foi prometido. E não cria um vínculo com a organização. E ele não cria um vínculo. E essa geração mais nova, ela não tem esse apego do engajamento. Então, eu acho que esse hoje, dos CEOs, dos presidentes de conselho, etc., é um dos maiores desafios para os próximos anos. É pegar essa geração, né, entre 18 e 25, 30 anos de idade, colocar tijolinho em cima de cada tijolinho para que ele possa construir uma história, e não para que ele possa pular o muro, pular um tijolo, não ter a base e ficar observando a sua jornada, que no ponto de vista deles pode ser a jornada mais interessante. Mas como nós já passamos por muita história, né, por muita capina de lote, a gente vê que geralmente isso não funciona. Mas a gente acaba aprendendo muito com essa molecada, né? Com essa meninada. E isso também é importante observar, porque a gente acaba também do lado de cá, para assim, olha, acho que a gente está atuando de uma forma errada, vamos mudar para cá, porque de repente o engajamento melhora fazendo de cá. Então a gente vem fazendo muitos e muitos projetos, principalmente para engajamento. E eu quero citar um que eu nem fiquei sabendo,
Eu comecei a ver uma cesta de ovos lá na empresa, eu não sabia o que que era aquilo. Então tinha departamento que a cesta estava lotada, tinha departamento que não tinha ovo, tinha departamento que tinha 2, 3 ovinhos. E quando eu percebi, aquilo ali era um modelo de engajamento de quem dava uma ideia e a ideia era colocada em prática dentro da empresa. Então eu vi que alguns departamentos estavam cheios de ovinho e que estava produzindo muitas ideias. E acabou virando uma competitividade ali, uma competição saudável Saudável, que entre bacana. eles. E isso aí começou a virar um burburinho. Aí você fala, olha, tá vendo esse projeto? Foi o projeto dos ovos, foi da cesta dos ovos. Então esse tipo de ação que o recurso humano faz junto com os líderes e o engajamento do líder de cada departamento, isso também é importante para que a gente tenha aí cada vez mais a retenção de grandes talentos. Perfeito. Rubens, olhando toda essa trajetória, né, de crescimento, de novas empresas que você foi adquirindo ao longo do tempo, o que que você olha assim para trás e fala, nossa, que legal, esse aqui foi um desafio muito grande, eu ter essa conquista empresarial para mim fez uma grande diferença e foi algo assim muito bacana que eu fiz e hoje você se orgulha disso. Ai, Getúlio, são muitas, né? Mas eu quero citar uma. Eu tive uma oportunidade, eu perdi uma conta de um grande cliente em 2014. E o CEO dessa empresa falou assim, cara, eu quero te dar uma outra oportunidade, porque para mim você foi o melhor, mas os meus critérios de escolha da solução, eu tinha que ser justo com os meus funcionários que elaboraram o questionário. Então, quem pontuou mais foi o ganhador para estar com a solução dentro da empresa. Uhum. Mas nós temos uma outra empresa em Minas Gerais e eu gostaria que você participasse desse processo aí de concorrência para ver até onde vocês vão chegar, porque eu gostei muito da forma que vocês trabalharam. E nós ganhamos uma conta de um projeto que era mais ou menos umas 20 ou 30 vezes maior do que o projeto que nós perdemos. E o grande desafio era fazer a implantação de aproximadamente umas 25 mil horas de projeto em 6 meses. E vendedor, meu amigo, é o seguinte, ele coloca asa na vaca, ele fala que dá conta de fazer tudo e quando você joga para dentro da área técnica, os caras começam a tremer a perna. Mas lá na empresa é diferente. Lá o que o vendedor fala, ele tem que estar junto com a equipe e tem que fazer acontecer. E foi isso que aconteceu. Em 6 meses, nós fizemos um processo de implementação de software numa indústria muito grande no estado de Minas Gerais. E 1º de janeiro de 2016, a gente estava com esse software rodando. Foi uma licitação, uma concorrência que aconteceu no primeiro semestre de 2015 e que muito nos orgulha, né? O cliente é um cliente que está conosco na nossa base até os dias de hoje e um cliente de grande referência nacional. Então, empresarialmente, Uhum. esse é É um um dos case. cases que nós temos lá. Temos vários cases nesse Uhum. sentido, mas esse é um que a gente enche a boca, assim, e não foi fácil, né? Você fazer um negócio, assim, de 25 mil horas em 6 meses não é Foi para muito qualquer um e desafiador. nem para qualquer empresa, não. Esse foi um dos grandes divisores, sabe? De falar assim, olha, agora nós estamos saindo de uma empresa pequena para média, né? E pensando em média grande porte. Como se diz aquele ditado, separou os homens dos meninos. Literalmente, porque ali fez muito menino Tá, pedir para sair. maravilha. Rubens, agora a gente como empresário, né, e você, o empresário de grande porte, a gente mata um leão a cada dia nas nossas empresas, né? E todos os dias são desafios, são dificuldades. É, qual foi o maior desafio, a maior dificuldade que você enfrentou? E claro que conseguiu superar e hoje você fala para trás, nossa, foi muito difícil a gente resolver essa, esse desafio tão grande, esse problema tão grande que chegou na nossa mão. E hoje continuamos de pé e crescendo. Eu vou te falar, assim, não sei se é o grande desafio, porque a gente acaba tendo muito desafio no nosso dia a dia, né? Mas eu vou te contar um fato que também fez uma divisão para o Rubens. Uhum. Eu abri a empresa em 2006, 2007 com um sócio, né? E esse sócio, um belo dia,
a partir de 2010, ele começa a falar de tempos em tempos que gostaria de sair da sociedade. E eu não entendia nada. Um irmão, parente da minha esposa, um cara fantástico, não entendia. Uhum. Isso foi 2010, foi 2011, quando foi 2012, falei, ó, não quero mais, não quero isso para minha vida, não nasci para ser empresário. E isso para mim foi muito frustrante, porque eu sempre achei que ele queria. Eu sempre achei que ele estaria comigo até o fim da empresa, até a venda da empresa, até a aquisição de novos negócios, etc. E aí, eu levei à memória uma frase que eu tinha na Ambev. Ambev não é tudo para todos. Eu sempre ouvia isso de alguns diretores da Ambev. E a nossa empresa também, ela não é tudo para todos. E não era tudo para ele. Ele ficou muito mais aliviado e muito mais feliz de ir para a iniciativa privada trabalhar de funcionário. E a aquisição de cotas foi a minha maior dificuldade, porque não tinha valuation, uma empresa que estava praticamente começando, não sabia quanto valia, o que você fosse se oferecer era barato ou caro, você oferecia um valor, você ia criar uma inimizade. Então, esse foi um desafio muito grande de caminhar, né, dentro da empresa sozinho. E aí, dentro hoje do meu principal negócio, eu não tenho sócio, e dentro dos outros negócios, geralmente todas as aquisições ou fusão que a gente faz é no mínimo 50%, porque a gente acaba deixando o fundador e o dono do produto dentro dos nossos negócios. Então acaba sendo dessa forma. Tá. Assim, hoje se fala muito no ambiente corporativo, empresarial, sobre a importância do propósito, né? E qual o propósito que move os seus negócios e como ele impacta as suas decisões? Essa pergunta é bacana. Eu, assim, tudo que eu vou fazer, Getúlio, mas assim, 100%, na minha vida pessoal, na vida profissional, nas entidades que eu dirijo, eu coloco Deus. Ele é meu propósito principal. Que bom. Isso não é demagogia, acho que muitas pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sempre faço uma consulta para esse cara, porque ele me dá a resposta 100% das vezes. Então, o meu principal propósito é levar ele à frente de tudo que eu faço. Se for para dar certo, vai dar certo. Se não deu certo naquele momento, é porque não é o meu tempo. Não é o tempo que a gente escolhe que faça as coisas. Então, eu trabalho assim, Getúlio. Quando eu fui ser convidado para ser presidente da associação comercial, a primeira coisa que eu fiz foi, não, deixa eu fazer uma consulta lá em casa. E é assim que eu acordei, que eu pedi orientação à noite para Deus, eu acordei e falei com a Suzana, minha esposa, o que ela achava. Que também sabe é o homem que obedece, né, Getúlio? E tem juízo. E tem juízo. Então, eu sempre levo, né, em cima das minhas decisões e às vezes nem sempre vai pelo caminho que realmente eu gostaria que as coisas acontecessem. Tá. E assim, a gente no dia a dia, né, das empresas, a gente sabe que empreender é sempre um risco e nós estamos sempre arriscando, Sempre. né? Quando a gente faz um negócio, quando a gente vai desenvolver algum serviço, vender algum produto diferente, sempre existe o risco do negócio. E eu queria que você contasse assim alguma aposta que você fez, que às vezes você pensou que algo era improvável, né, de dar certo e se tornou um resultado incrível para você dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios. Getúlio, eu sou muito otimista. Nada do que eu vou fazer depois da consulta que eu faço, eu acho que vai dar errado. Mesmo dando errado. Não é que dá tudo certo, não. Claro. Mas eu sempre acho que vai dar muito certo. E ao longo do caminho, a gente acaba tendo uma diferença de otimismo com realidade. E às vezes esse otimismo, ele esbarra em muitas dificuldades. Sim. Cultura, né? Quando eu saí de uma marca e fui para outra marca representá-la, eu achava que eu deveria fazer da mesma forma. Então, o meu apostar, o meu risco que eu corri foi de ter quebrado, assim que eu virei a chave. Então, eu fiz um investimento muito superior, no mínimo umas 40 vezes mais do que eu deveria ter feito no primeiro ano quando eu virei a marca.
Então, às vezes, a gente não estudar aquele ambiente e ir mais pelo seu feeling, você acaba cometendo um erro muito grande e o risco aumenta na mesma proporção. Então, tudo que eu vou entrar hoje, a gente analisa mercado, a gente analisa Dados, né? o que que a gente pode fazer de diferente, onde que a gente pode somar, onde que a gente pode ir, onde que a gente não pode ir, para depois também caminhar aí nesse projeto para que ele seja sucesso, né? E não desperdice nem tempo nem dinheiro. Tá. Assim, você trabalha muito com inovação. E muitas vezes as ideias inovadoras, principalmente no início, muitas vezes elas são mal compreendidas, né? Existe toda uma dificuldade. Como que você, no dia a dia, você lida com às vezes com as críticas, com as dúvidas a respeito de uma inovação que você vai trabalhar? Às vezes de uma ideia nova que você vai colocar dentro da empresa e às vezes percebe que não houve uma receptividade inicial ou nos negócios como um todo. Eu sou muito democrático, né, assim, dentro da empresa. Eu geralmente, a maioria das ideias, elas não são minhas. São dos meus colaboradores, os diretores das entidades. Às vezes, assim, a experiência fala, não, se a gente colocar uma pitadinha aqui, colocar uma pitadinha ali, não sei o que e tal. Então, assim, a maioria dessas ideias e dessas inovações que acontecem dentro dos negócios que eu estou hoje, eu acato dentro daquela loucura que eu acredito dos colaboradores. Então eu vou junto, porque eu vejo que tem um fundamento em cima daquilo ali. E aí acaba eu estando à frente dessa inovação por ser o dono da empresa, o presidente do conselho, mas o grande mérito não é do Rubens. E aí o mercado acaba ficando sabendo, né? Os empresários acabam ficando sabendo dessas inovações, principalmente por mim, falando, olha, isso aqui foi mérito do departamento tal, do diretor tal, disso, daquilo. Então eu sou muito democrata nesse sentido, sabe, Getúlio? Tá? Um outro aspecto, assim, aí eu já vou falar que eu já conheço um pouco o Rubens nesse aspecto, que é no aspecto da liderança. Mas eu conheço o Rubens, presidente da CIEG, da qual eu tenho a alegria, a honra de fazer parte da diretoria, né? E percebo diariamente a sua capacidade de liderança que você exerce dentro da CIEG. Agora, como que é o líder Rubens dentro da sua organização, com seus colaboradores, no dia a dia? Eu queria conhecer mais esse líder. Da mesma forma. Eu gosto muito de delegar, mesmo sendo muito difícil para mim. Eu gosto muito de lançar os desafios para os meus liderados, né? Então, vou te dar o exemplo de novo da Kelly. Ter a Kelly 12 anos trabalhando comigo e promovê-la a CEO da empresa não foi fácil. Eu estou vivendo um momento de 6 meses difícil. Então, eu estou numa transição aonde eu sempre dei as cartas o tempo inteiro. E agora eu sou conselheiro. Então isso não é fácil, a gente também tem que ter muita sabedoria. E o único lugar que realmente eu sou diferente, até os meus meninos falam assim, ó, meu pai é um lá, dentro de casa ele é outro. É dentro de casa. Porque às vezes você age de uma forma um pouco mais diferente do que você está dentro de um ambiente corporativo, de um ambiente de entidade de classe. Mas eu sou exatamente a mesma pessoa que você vê dentro da associação comercial. Dou as oportunidades, eu gosto muito que as coisas sejam entregues, eu gosto de entrega, meu negócio é entrega. E não gosto de injustiça. Eu acho que a palavra injustiça e fidelidade, ela anda junto comigo o tempo inteiro. Tá? E assim, a gente vê, pelo fato dos negócios sempre envolver riscos, né? Existe muitas vezes, a gente percebe certos empresários que, às vezes, o medo do fracasso, ele paralisa e muitas vezes impede a pessoa de agir, de tomar decisões. Como que o Rubens aprendeu a lidar com o medo, com as pressões, né, do ambiente corporativo, para que isso não atrapalhasse a tomada de decisões? Eu acho que ninguém tem que parar de ter medo.
Acho que o medo é o que dá o friozinho na barriga para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Eu acho que isso é o que move o empreendedorismo. Então, o que acontece é que você vai tendo ali ao longo da sua caminhada experiências para falar, olha, aqui vai dar certo, aqui não vai dar certo. E aí aquele medo, ele se transforma em oportunidade, porque você pode dar um pouquinho de um salto um pouco maior em cima de uma situação que você normalmente não daria um passo maior do que aquele naquele momento, porque você fala, olha, eu já passei por isso, eu acho que esse medo eu não teria mais. Mas o medo, ele faz parte do dia a dia do empreendedor. Isso acho que é muito saudável a gente ter esse respeito, esse medo, né? E é isso. Tá. E Rubens, quais valores e habilidades que você acha que o empresário, principalmente aqueles que estão iniciando, né, a sua jornada, eles devem ter para alcançar o sucesso? Disciplina. Eu acho que a disciplina é um valor importante. Eu acho que dentro da disciplina, acho que a procrastinação é o maior problema do ser humano e principalmente do empresário. É o empresário que fala assim, amanhã eu aprendo, amanhã eu faço, amanhã eu jogo, amanhã eu vendo, amanhã eu... Então, a procrastinação, acho que se você evitar a procrastinação, você já tem uma grande chance de ter grande sucesso dentro do seu empreendimento. Que eu acho que é um fator que depois da pandemia a gente teve muito problema, né, de saúde mental. Você pode ver que às vezes as pessoas estão conversando, falando, peraí, deixa eu lembrar mesmo, peraí, depois da pandemia minha memória não está muito boa. E você acaba pegando esse mote e vendo que muitas pessoas começam a procrastinar mais. Então, a procrastinação, no meu ponto de vista, ela é uma falta de uma disciplina que você tem que ter dentro dos seus negócios. Então, eu não gosto de financeiro. Ok. Então, você tem que entender cada vez mais financeiro. Eu não tenho um jurídico que pode me orientar. Então, entenda um pouco mais e vá atrás de ajuda. Você não tem que saber tudo, mas você tem que estar buscando oportunidades para que você possa crescer e não procrastinar, porque depois isso custa caro e a gente vê que muitas empresas acabam fechando porque deixou para fazer uma coisa ou outra que devia estar fazendo no processo e ficou debaixo do tapete. Tá. Você tocou num assunto, né, que foi um fato extremamente relevante para todos nós, para a humanidade como um todo. Para mim, em especial, eu quase morri, né? Fui entubado no período da pandemia, por conta da Covid. O que representou a pandemia no Grupo TTEC? Foi mais oportunidades? Foi um momento de dificuldade? Eu queria que você mostrasse o que representou a pandemia para vocês. Nos 4 primeiros meses, nós chegamos a quase 0 de novos projetos. Então, não entrava projeto nenhum. As nossas recorrências, muitas delas foram solicitadas para que a gente suspendesse. Todas as recorrências foram renegociadas, manutenções, né, do software. E foi um momento de pensar que realmente seria ali um ano de 2020 muito difícil. Só que nós quase dobramos de tamanho em 2020. Faltou pouco para dobrar de tamanho de 2020. E nós tivemos muitas oportunidades, nós aprendemos muito com a pandemia dentro dos negócios. Nós estendemos a mão sangrando a própria carne. Então isso foi um momento de alguns clientes falando assim, não, eu reconheço você que você realmente não podia fazer e você fez. E você estava lá, seja de uma forma técnica... Mostrou que era parceiro. Que era parceiro. E isso foi um diferencial muito grande. E é o que vem fazendo a empresa crescer da forma que está crescendo aí nos últimos anos. Tá. Nós temos assim que uma visão, né, sobre as parcerias, sobre a DTEC. Você falasse um pouco sobre as parcerias e como parcerias estratégicas elas fortalecem os seus negócios. Vamos lá. Eu tenho uma estratégia de sempre ter um parceiro muito forte comigo nos negócios. Então hoje eu sou um representante, um distribuidor da Senior Sistemas. A Senior está no mercado há 35 anos, é um grupo muito sério que vem crescendo fortemente nos últimos anos e isso nos ajudou no momento de cobrança
que a gente fosse um pouco mais duro, no momento de apoio que eles estendessem a mão de uma forma muito mais tranquila e mostrando que somos parceiros. Então, quando você traz parceiro muito estratégico e muito sério para o seu negócio, não tem como dar errado. Ah, mas agora a Sênior mudou uma política comercial que vai atrapalhar o canal de distribuição, a franquia, etc. Cara, é o jogo do negócio. Então, se a gente colocar no coração que é o jogo, funciona dessa forma, você nunca vai apontar o dedo na cara do parceiro e falar assim, tá me lesando. Então, é a forma de observar o jogo. E eu aprendi isso na Ambev. Então, eu acho que para o Rubens, como empresário hoje, fica de uma forma muito mais leve pelo jeito que eu aprendi. Lógico que eu tenho vários outros distribuidores no Brasil inteiro da Sênior que não pensam como eu penso. Mas eu gosto de trazer tanto parceiros que tenham os nossos mesmos valores, quanto os nossos sócios também que tenham os nossos mesmos valores dentro da empresa. Rubens, você trabalha muito com tecnologia, né? E nós temos percebido a cada ano, a cada semestre, a cada mês, cada dia mais, nós estamos conhecendo, né, novos recursos tecnológicos. Nós estamos passando agora por um momento de desenvolvimento da inteligência artificial. Como você acredita que a tecnologia ela vai impactar os negócios e a vida das pessoas nos próximos anos? Getúlio, eu quero te contar uma história. A minha mãe morreu, tadinha, achando que eu era o menino do computador. Minha mãe até hoje tem certeza que ela não sabe o que eu faço, mesmo lá no céu. E hoje, muitas pessoas não sabem o que é tecnologia. Faço essa analogia porque tecnologia hoje, ela tem que ser fim, ela tem que ser meio, ela não pode ser fim. Então, muitas empresas e muitas pessoas colocam a tecnologia como fim ou início de qualquer negócio que você começa. Então, vai perder emprego. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que nós vamos melhorar os processos, temos que ter profissionais cada vez mais qualificados, gabaritados, etc. E é a evolução natural das coisas. Nós tivemos na China recentemente, como que a gente imaginaria uma fábrica lotada de colaboradores que você teria um trator sendo entregue a cada 3 minutos. Você presenciou isso. Então, isso é a evolução da tecnologia. Eu tenho certeza, se a gente voltar na mesma fábrica daqui um ano, não vou falar muito não, eles vão mexendo tempos e movimentos para que isso caia para 2 minutos, 2 minutos e alguma coisa, 1 minuto e alguma coisa, porque você vai melhorar um processo, a inteligência artificial vai melhorar outro, mas você sempre vai precisar da intervenção humana para que a gente possa concretizar aquilo lá. Por isso que eu acredito que a gente tem muito para evoluir ainda. Tá. Agora vamos mudar um pouco o assunto do nosso bate-papo. Goiás recebeu na última sexta-feira o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né? E ele veio fazer buscar uma melhor interlocução com o governo do estado, mas principalmente com o setor produtivo, com o agronegócio. E como que o senhor enxerga hoje, como que você está vendo as perspectivas de interlocução, as políticas públicas do novo governo para o setor produtivo? Eu dirijo uma entidade que ela é apolítica. Então eu não posso emitir a minha opinião pessoal perante a CIEG. Mas não dá também para não emitir a opinião pessoal sendo presidente de uma entidade. É muito difícil acontecer isso. Eu vejo com muita cautela. Eu acho que o governo federal quis dar um primeiro passo em Goiás por ser um dos estados mais de direita que nós temos dentro do país. E foi para fazer uma sinalização de mercado e principalmente para o agronegócio. Então nós vimos um vice-presidente muito preparado, repercutiu positivamente perante ao fórum das entidades empresariais. Foi muito positivo esse primeiro encontro. Não respondeu tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse respondido.
pulou algumas perguntas um pouco mais polêmicas, mas nós entregamos um documento formal de tudo aquilo que todos os presidentes do fórum questionou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então eu vejo com bons olhos essa primeira interlocução presencial do governo federal dentro do estado de Goiás. Me preocupa algumas provocações que aconteceram dentro desse dia. Como um deputado colocando um chapéu do MST. Eu vejo que a nossa melhor ação social que nós temos em qualquer estado, ela geralmente é promovida pelos empresários. Então, somos nós que geramos emprego, né, que essa, para mim, é a melhor ação social e, consequentemente, gera emprego, gera renda e aí toda a moeda circula ali dentro dos municípios e dentro do estado. Não é se invadindo terras que você vai garantir uma ação social. Claro. Agora, existem outras formas de fazer essas ações sociais de forma menos truculenta para que elas possam, sim, chegar no momento e falar assim, olha, agora aqui nós vamos fazer o assentamento de família A, B, C, mas que essas famílias sejam do Estado, que essas famílias sejam realocadas ou colocadas em postos de trabalho que vão ser dignos de realmente falar, olha, eu tenho um emprego, eu tenho a minha qualificação, e não ficar se aproveitando de momentos políticos. Então essa foi, infelizmente, um ato que foi observado pelo setor empresarial de uma gafe tremenda. Deixa de ser uma conduta muito inoportuna, foi né? muito inoportuna, mas assim, a gente tem que conviver com essas pérolas, com né? as diversidades. Com as né? diversidades, exatamente. Não concordando, mas convivendo. E aí, Getúlio, é o que eu sempre falo. Quer emprego? Procura o setor produtivo. Nós temos emprego demais. O que a gente não tem é a maioria, não estou falando todo mundo, é gente querendo trabalhar. É gente querendo ficar atrás de benefícios do governo federal, estadual e municipal. Tanto que hoje, assim, existe muita dificuldade, muitas vezes tem setores que estão passando com muita dificuldade e não conseguem mão de obra. Vou te contar fazendo um adendo, que esse aqui vai ser bom para o seu primeiro podcast. A turma de PCD. Não se consegue contratação na área de serviço para essa turma. Abre-se os postos de trabalho de acordo com o que a lei exige, mas você não tem aquela população para preencher os cargos, porque você tem uma série de benefícios que eles colocam na balança. Eu ganho tanto ou eu fico em cima do benefício? E aí acaba a empresa sendo multada, na maioria das vezes, porque não se cobre as cotas que são exigidas por lei. Então nós vivemos um momento meio difícil que às vezes assim, parece que é o rabo cuidando do cachorro o tempo inteiro. Assim, tem um outro assunto, Rubens, que tem despertado assim, muita preocupação. Já estamos caminhando daqui a pouco para o final do nosso podcast, trazido muita preocupação não só para o governo de Goiás, mas também para as entidades empresariais, como é o caso da CIEG e de outras entidades, que é a reforma tributária. E quais os principais riscos, né, e os próximos passos que serão dados para tentar melhorar o texto da reforma no Senado Federal? Vamos lá. A CIEG, ela nunca ficou fora de qualquer discussão desde a sua criação. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma provocação em cima do governo estadual, até mesmo porque o governador Ronaldo Caiado foi lá e se posicionou contra. Então, nós fizemos uma primeira reunião com o fórum das entidades empresariais, a CIEG participou, e depois desdobrou para a primeira reunião técnica dentro da CIEG com os nossos diretores. Para depois o grupo de trabalho do Fórum das Entidades Empresariais, junto com o governo do estado, pudesse elaborar um documento para levar agora para essa parte que está no Senado Federal. Então isso nos preocupa muito porque está tudo muito obscuro. Não está claro, não está transparente. Qual que é a alíquota?
Nós não estamos perguntando se vai ser colocado percentual na lei ou não, se faz isso ou se não faz aquilo. Nós não sabemos o que vai As acontecer. bases que tem que ter na Constituição não estão sendo As claras. bases e outra coisa, estão atropelando uma série de ações que foram pensadas democraticamente há muitos anos. Como é que eu tiro a autonomia dos estados e dos municípios de gerir a própria receita? O que eu vou fazer com aquele dinheiro que eu não sei nem se eu vou receber? Imagina se um governo briga com um governo estadual, municipal, briga com o governo federal. Você corre o risco de não ter aquela... Inviabilizar o governo. Quem é que vai se interessar de ser prefeito? Nós vamos viver um problema muito mais sério. Os incentivos fiscais que fizeram a equiparação de concorrência leal ou desleal no Brasil inteiro, qual que é a garantia que nós vamos ter em cima dos benefícios fiscais para os empresários? Qual que é a garantia que os fundos constitucionais vão ter de ter sua continuidade, como o FCO, FDCO, os fundos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Centro-Oeste e do Norte? Qual que é o benefício que nós teremos, que aquilo ali vai ter a continuidade? Hoje a CIEG tem uma cadeira no FCO e ela é muito importante. A gente define ali a vida de um monte de empresa, micro, pequena, média, grande, seja do agro, seja empresarial. Quando chega lá um juro exorbitante, igual já chegou, primeiro que põe a cara para bater lá são os conselheiros para tentar mudar a regra, para que seja competitivo e que esse fundo realmente faça diferença no crescimento econômico dos estados. Então isso são variáveis que acaba tendo dentro do nosso modelo dessa reforma tributária que não tem uma transparência ideal para que a gente possa apoiar. Então nós estamos elaborando um documento muito bacana, muito legal, técnico, como sempre nós fazemos dentro da associação comercial. Nós não somos uma entidade da nossa gestão, da nossa diretoria, que vai para a imprensa, que vai dar o grito, que joga purpurina, sem embasamento técnico. Então, todos sabem da seriedade da CIEG quando ela se posiciona. Então, nós estamos posicionando nesse momento tecnicamente. Nós não estamos falando de política, se é contra governo A, governo B, se está apoiando esse, se está apoiando aquele. Nós estamos falando tecnicamente. Imagina você, Getúlio, olha o problema que eu levantei na reunião junto ao presidente Alckmin. Imagina as empresas que estão inadimplentes com o Pronamp. Nós estamos na metade do ano de 2023. Se elas chegarem com inadimplência, é porque elas não estão tendo dinheiro nem para pagar imposto. Vai chegar o final do ano, elas não vão ter, eu estou falando das empresas que estão no Simples, elas não vão ter os seus tributos pagos. Elas vão fazer uma renegociação para tentar não ser desenquadrado do Simples, e aquelas que não conseguirem, vão para o presumido ou vão para o real? Indo para o presumido ou indo para o real, o que vai acontecer? Ela vai entrar na reforma tributária. E o que vai acontecer? Uma tributação que às vezes é de 4, 6, 8, dependendo do anexo que ela está, de onde que ela está, ela vai para 25, 29, a gente não sabe o percentual. Então isso pode ser... Vai virar uma bomba lá na frente. Vai virar uma bomba lá na frente e pior. E vai piorar muito a economia. E pior, nós estamos vivendo um problema muito mais sério que ninguém está levantando e que está sendo mascarado, que é o crédito para o micro e pequeno empreendedor. A pandemia está arrastando um problema financeiro e de crédito para essa população que mesmo estando ali vivendo, né, melhor do que viveu na época da pandemia, ela está arrastando dívidas. E quando vai para banco, o banco põe a faca no seu pescoço e fala assim, olha, me dá uma garantia, me dá um carro, me dá um apartamento, me dá uma casa. E o empresário desesperado, ele vai fazer isso, só que ele não faz a conta de quanto que custa isso no cartório. A averbação. Ele não faz essa conta. E essa taxa de juros fica muito mais cara. Sabe o custo efetivo total. Exatamente, né? Não faz essa conta. Por quê? Porque o desespero é tão grande para honrar os compromissos com o fornecedor e colocar o pão de cada dia dentro da sua casa, que vai acabar vindo uma avalanche de problemas. E aí a gente tem a falsa ilusão que crescemos tantos mil CNPJs, porque o cara não vai parar de empreender. Ele vai deixar aquele CNPJ dele E abre outro. E abre outro.
com o nome do Tá. pai, da mãe, do tio e etc. Uhum. Então a gente está fechando um olho e enxergando só com o outro, ainda com óculos meio ruim. Tá. Rubens, nós tivemos, né? Eu presenciei, acho que talvez um dos maiores desafios da sua gestão foi a missão à China. Que você, assim, se desdobrou juntamente com os representantes do governo do estado, a missão chefiada pelo vice-governador Daniel Vilela, tivemos na organização o Dr. Euler de Moraes, e também a sua pessoa teve um papel fundamental e muito relevante na missão, o que demonstra, ao fazer uma missão dessa envergadura, com a quantidade de pessoas, a quantidade de destinos que nós conhecemos, né, e vivemos uma experiência de conhecer muitas oportunidades na China. E eu queria que você falasse um pouco sobre a missão, a importância que ela tem na gestão, Rubens Filete, e as oportunidades que elas poderão aparecer, né, para as empresas de Goiás a partir desta iniciativa. Getúlio, de novo, né? Quando apareceu essa oportunidade, eu coloquei na mão de Deus. E eu vou te falar por quê. Eu já tive 2 tromboses. Então, eu pensei, falei, olha, vai ser o lugar mais longe que eu já viajei. Eu viajo muito para fora, mas vai ser o lugar mais longe que eu já viajei. E eu vou colocar na mão de Deus. Se for para acontecer, esse negócio vai acontecer e eu vou ter que fazer com maestria. E somando no aeroporto mais de 40 horas, né? Então foi divertido tudo isso, eu recebi o ok dele, vamos para a próxima parte. E para a CIEG, refazer uma história de 30 anos atrás, Maguito Vilela, que era vice-governador junto com Erivan Bueno, eu agora e Daniel Vilela, para mim foi uma honra. E o medo, aquele frio na barriga de nada pode acontecer errado. Nós fazemos missões empresariais pela CIEG há muitos e muitos anos, para todos os lugares, no Brasil e no mundo. Mas essa tinha um gostinho diferente, era um negócio um pouco assim, místico, né? De 30 anos atrás. De nostalgia. De nostalgia, de responsabilidade. Tudo na China é muito grande. Eu tinha uma visão de China. Eu falei assim, cara, esse negócio vai ser muito bom, não, chinês não sei o que e tal. Eu tinha um preconceito. Uhum. Eu vou te falar um negócio, Getúlio. Eu voltaria na China mais umas 15 vezes. O chinês, ele trabalha como se não houvesse amanhã. Ele tem uma disciplina que nós não temos. Ele não procrastina, ele faz. Ele executa, ele planeja, mas só que ele executa muito mais do que planeja. Então isso nos mostrou muitas oportunidades e que nós vamos colher muitos frutos. Já estamos colhendo. E nós vamos colher muitos frutos para os empresários goianos e para a economia goiana mesmo, né? Sejam projetos públicos ou privados. Então, a China foi, sem sombra de dúvida, a missão mais importante que eu já participei. A mais difícil, porque todo mundo achou perfeito, mas nós tivemos muitos problemas que foram sanados muito rápido e o time muito redondinho, todo mundo ajudou demais, né? Teve uma participação. Graças a Deus não tivemos nenhuma intercorrência. Tivemos uma intercorrência, o Thiago quebrou o pé no primeiro dia, mas nem ele sabia. Depois que ele chegou aqui no Brasil é que a gente descobriu que ele estava com o pé quebrado, que ele teve uma torção lá, né? Uhum. Deu uma torção. Mas é um país que nos ensinou muito. Sim. É um país que mostrou tecnologia, que mostrou educação, mostrou que o investimento na base, na educação, colhe muito rápido. A infraestrutura. A infraestrutura, a questão das linhas de transmissão, a energia, as fontes renováveis, a visão de carro elétrico nos posicionou de uma forma diferente, sim. Que a matriz energética pode não ser a bateria, Uhum. pode ser o hidrogênio, pode ser o combustível através de energia renovável. Então, assim, nos mostrou outros caminhos que às vezes a gente... será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui acontece? Será que isso aqui não acontece? É lógico que nós vimos uma China muito bonita e muitas das vezes que não é aquela China meio difícil, né? Que às vezes as pessoas falam, mas a gente conseguiu enxergar muitas oportunidades até nas dificuldades que eles já passaram, porque foi um país que sempre passou
muita dificuldade. E você ir numa cidade que foi inaugurada em 2017, hoje tem 1.600.000 pessoas, e 2035 vai ter 6 milhões de pessoas, que foi pensada olhando para Brasília, no conceito de cidade planejada. Pô, se a gente faz aqui uma cidade planejada, o povo de lá copia, por que a gente não entrega? Então é algo que tanto para o setor público quanto para o setor privado foi uma lição, foi um grande aprendizado. Tá. Para a gente caminhar para nosso final do podcast, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória dentro da CIEG. Como que foi o Rubens desde o primeiro momento que ele entrou até ele chegar à presidência? Getúlio, é engraçado, né? Eu não canso de contar essa história, né? O Pedro Bittar, ele sempre me enganou, né? Pedro é um irmão que a vida me deu, e quando você entra na entidade, você acaba sendo conselheiro de muitas empresas. E assim que eu montei a empresa, eu tive a oportunidade de vender para a Fundação Dom Pedro, Corpo de Bombeiro. E o Pedro era um conselheiro e era o presidente da CIEG nessa época. O Pedro falou, não, pode parar por aqui, eu quero que você termine essa venda lá na CIEG. Bobo eu, achando que eu iria vender o software pro Pedro lá na CIEG. Vendi, tirei toda a minha margem, não reclamo disso, porque foi um bom negócio, uma grande visibilidade para uma empresa que está praticamente começando. E fui convidado para ser diretor da CIEG. Então a minha história começa com uma venda e com a visão do Pedro de me puxar para poder ajudar a entidade. Então eu começo como diretor adjunto e vou passando por várias outras áreas, presidente de conselho temático, câmara temática, etc., até virar vice-presidente na época do Euclides, aonde o Euclides é convidado para ser o presidente da junta comercial e eu assumo interinamente a CIEG em 2019 e decido, por volta de setembro, outubro, a ir para a minha primeira eleição. E no dia 11 de março, né, eu não sou bobo nem nada, fiz minha posse no dia do aniversário da minha esposa. Falei, vou te dar uma festa muito bonita. E fiz uma festa, a gente planejou para 200 e poucas pessoas, deu 500 e alguma coisa. No Centro Cultural? Não, essa foi lá no... Não, foi no Memorato. Essa primeira foi no Memorato. E aí a gente fez a posse e no dia da posse, o governador chamou para criar o comitê de crise para a Covid. Então foi no primeiro dia da Covid, foi o nosso... Que desafio, Só hein? que a gente não podia falar. Então foi no dia 11 e na próxima segunda sai o decreto fechando tudo. 17 de março. Então foi um ritmo muito alucinado, né, de uma gestão começando 2 anos assim, 2020, 2021, falando só de Covid. Nós fizemos um planejamento estratégico, deixamos ele de lado e fomos falar de cuidar de vidas e cuidar de CNPJs durante 2 anos. Então foi um papel bem diferente. E aí agora, o ano passado, eu vou para a recondução, acontece a eleição e a posse, qual você participou, foi lá no Oscar Niemeyer, aonde nós também fizemos um planejamento baseado na primeira posse. Vamos fazer para umas 550 pessoas, deu mais de 800 pessoas lá no Oscar Niemeyer, foi uma posse muito prestigiada. Eu fiquei muito orgulhoso, né, de tudo que aconteceu ali naquele dia e nós desenvolvemos ali alguns eixos para entregar nessa gestão e um deles se Deus abençoar e se for da vontade dele, que a gente entregue ali a nossa nova sede da Associação Comercial. Então, falando bem rápido, a trajetória na CIEG foi essa. Então, é muita disciplina, ser presidente, ser empresário, ser pai, ser esposo e para não desequilibrar os pratinhos aí. E aí eu queria pegar um gancho e te perguntar assim, porque essa talvez seja uma das perguntas mais profundas que eu quero fazer para você. Qual é o legado que o Rubens quer deixar, a sua marca dentro da CIEG? Eu quero ser lembrado, de verdade, por aquele presidente que ajudou o máximo de pessoas possível dentro da sua gestão. Não é falar que fez mais que presidente A, fez mais que presidente B, fez mais que isso, fez mais que aquilo. Eu tenho uma missão que eu acho que eu entendi que me foi dada
que é tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis enquanto eu estiver à frente da associação comercial. Eu já fui muito ajudado, Getúlio. Eu já fui assim, até me emociono de falar, porque eu já tive muitos momentos difíceis na vida. E eu sempre tive um anjo da guarda que chegou lá e pegou na minha mão, falou assim, cara, eu vou te ajudar. E de graça. E de graça. Eu tenho um carinho muito grande pelo Eurípides Júnior, hoje da HL, né, que o pai dele foi dono da Casa Lavoura, que esse é um dos anjos da guarda que eu tenho na minha vida. Esse cara fez algo por mim que assim, eu vou morrer sem conseguir ajudar o tanto que ele me ajudou. Então, atitudes como essa que eu recebi na minha vida me fazem acordar todos os dias e falar assim, eu tenho que ajudar o máximo de pessoas, eu tenho que ajudar o máximo de pessoas e sem querer absolutamente nada em troca. Mas isso é muito importante, assim, você está sendo muito verdadeiro, como sempre foi com a gente, e eu vivencio isso, vendo isso no dia a dia dentro da CIEG. Realmente você é uma pessoa que tem buscado dar oportunidade para as pessoas. Uma dessas pessoas que você tem dado oportunidade sou eu, né? E eu acho que é um sentimento muito bacana, Rubens, a gente ter gratidão pelas pessoas, aquelas que nos ajudaram. Assim como o Eurípides te ajudou, você é um cara que eu também sempre vou expressar minha gratidão, já falei isso para você algumas vezes. E eu acho que é muito importante, sempre quando a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. E você tem plantado isso, né? E por isso Deus tem te abençoado tanto, te prosperado. E eu desejo para você que você continue, né, nessa jornada e você vai deixar um legado muito importante na história da CIEG, que o mais importante é você ajudar as pessoas, você contribuir positivamente para a vida das pessoas. E olhar né? para os dias de hoje, Getúlio, às vezes você fala assim, não, tem sucesso, é assim, é assado, mas ninguém sabe o tanto de As grama, lutas. né, de dores que você comeu ali, que você passou, assim, são E momentos... passa ainda, né? Passa o tempo inteiro como empreendedor. Você crescer não é fácil, Não. você tá pequeno não é fácil, você tem muito problema no seu dia a dia. Então, você toma decisões erradas, você colhe depois de muitos anos essas decisões erradas. Então, isso não é fácil no seu dia a dia. Você vira espelho, né? Você está dentro de uma entidade, você acaba virando alvo de uma série de coisas, porque você defende algo que você acredita como sendo certo, e às vezes o certo você não tem que se expressar, mas você tem que agir e ser muito correto, muito honesto. Então, assim, não é fácil não, viu, Getúlio? Eu acordo todos os dias, minha filha fala que eu acordo irritando a todos, porque eu acordo muito acelerado e muito feliz todos os dias. E eu vou dormir, às vezes, Getúlio, com energia muito baixa, porque às vezes as batalhas que a gente enfrenta no nosso dia a dia não são batalhas fáceis, não. Mas aí o que nos dignifica, que nos dá, até para encerrar, o que nos dá vontade de continuar nesse último mandato é ter uma diretoria tão fantástica como a gente tem. Eu acho que Deus me deu um dom que é reunir a diversidade de pessoas, pensamentos, na convergência de um mesmo propósito. Então eu consigo, acho que, de novo, é um dom que Deus me deu, que eu consigo colocar as pessoas nas caixinhas da onde eu enxergo que elas têm maior potencial para fazer negócio, para ajudar o próximo e por aí vai. E aí, chega no final, a gente tem um monte de entrega, igual a gente tem aí nos últimos anos dentro da associação comercial. Rubens, e para a gente encerrar a última aprendizado, né? Que foi uma experiência muito bacana poder estar aqui com você. Aprendi muito nesse tempo que a gente passou aqui. Qual legado que o Rubens quer deixar para os seus filhos? Um dia, todos nós não estaremos aqui. Eu não estarei, você não estará. E eu queria saber o que o Rubens quer deixar para os filhos. Eu assim... Santo de casa... Bens eu sei que vai deixar, mas não é o mais importante. Não é isso eu tenho uma filosofia de vida. Minha esposa até fica brava comigo, que eu acho que cada um dos dois tem que conquistar
Tudo Claro. aquilo com o próprio suor, próprio esforço. É lógico que a gente vai dar uma ajudinha aqui e ali, mas eu acho que cada um tem que construir sua história. Não pode chegar lá e de mão beijada entregar, não. Mas santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a gente é um pouco mais rígido em casa, fala uma palavra um pouco mais forte para um filho, né? Mas o que eu levo para eles é esse homem de bem, assim, que eu tento ser a todo momento. Mostrar para eles que o certo é certo. O certo não é negociado. O certo não tem meio certo. O certo não tem jeitinho. Ah, eu vou colar. Não, isso não é certo. Não tô falando que eu não vai colar, Que você não não vai, errou. que eu não errei. Não tô falando disso. Mas eu quero deixar esse legado de uma pessoa que acorda cedo todos os dias com vontade de trabalhar, que acorda todos os dias apaixonado na família, que a família é a base de tudo que você tem. É o seu ponto forte, é o seu alicerce. Então, se você não está bem com a família, você não vai bem no trabalho, você não vai bem nos estudos e por aí vai. Então, esse é o legado que eu quero deixar para eles. E a Isabela, hoje, com 23 anos, fazendo medicina, ela não vai me suceder na empresa. Ela não vai passar pelo meu processo, né, sucessório. Agora, o Igor, ele já começa, tem 17 anos, começou a trabalhar lá na empresa. Então, pode ser que ele seja um sucessor de algum negócio, que ele vai construir a sua história ali dentro, mas com o exemplo de um homem que trabalha muito, que não tem nada de mão beijada e que o certo é certo, o errado é o errado. Muito obrigado. Gratidão imensa pela honra, pela oportunidade de você participar do nosso primeiro episódio do Expert Brasil Connection. Esse projeto que certamente nós colocaremos aí nessa cadeira muitas pessoas que vão trazer novas ideias, querem ter a oportunidade de fazermos um outro programa. Tinha muitos assuntos que não deu para a gente falar hoje, mas nós teremos outras oportunidades. Foi brilhante. Certamente vai ser um dos melhores podcasts que eu já assisti, uma das melhores entrevistas, e gostaria de te agradecer, né, imensamente pela oportunidade de estar aqui conosco nessa nova jornada, e foi uma honra poder ter você com a gente, Rubens. Getúlio, de novo, né, eu que agradeço e todo mundo que me conhece mais perto, né, lá na CIEG, a gente se conhece bem. Eu gosto de falar muito com o coração, né? Inclusive lá na CIEG é proibido de fazer discurso para o Rubens, porque o Rubens não gosta de discurso escrito, né? Eu falo muito em cima de tópicos e com o coração. E hoje eu vim aqui para falar de um projeto que você está iniciando com o coração. E falar da gente é muito fácil, né? A gente relembrar aquilo que a gente fez e mostrar um pouquinho das dificuldades que aconteceu. Te agradeço demais pela oportunidade, acho que é um grande projeto e a população empresarial, a população como um todo, precisa de cases que sentem aqui e falem um pouquinho do que aconteceu. Eu não, porque assim, eu já sou figura batida aqui, todo mundo conhece um pouco da minha história, eu contei coisas que acho que ninguém sabe ainda, mas você tem uma oportunidade de trazer muitas pessoas interessantes aqui para mostrar um pouquinho aquilo que as pessoas precisam aprender para encurtar o passo entre o erro e o acerto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, convido todos vocês para seguirem, né, se inscreverem no nosso canal, deem o seu like, a sua curtida, faça seu comentário, compartilhe com os amigos para que essa aula magnânima, né, que o Rubens Filetti deu a nós, tantos ensinamentos sobre empreendedorismo, negócio, inovação, o quanto a gente aprendeu e foi enriquecedora essa experiência de nós estarmos aqui no primeiro episódio do Expert Brasil Connection. Você está convidado para seguir o nosso canal e assistir os nossos próximos episódios. Muito obrigado.